O que a polícia já conseguiu descobrir desse caso, motivação e forma de ação desses alunos, delegado? Pois é, Stout, um caso gravíssimo que atingiu a cidade de Caxias do Sul ontem, e diga-se, um fato absolutamente fora da curva, né? Nós não temos um histórico de fatos semelhantes a esse, não apenas em Caxias do Sul, como na Serra Gaúcha como um todo, e que nos surpreendeu a todos. Mas imediatamente, depois de comunicados do evento, nós somamos as nossas forças, juntamente com a Guarda Municipal e a Brigada Militar, no sentido de capturar os dois autores, que a autoria já era conhecida, dessa tentativa de homicídio contra a professora. O que aconteceu no final da tarde, por volta de 18 horas, e após isso, a Brigada Militar, que foi quem fez a prisão desses adolescentes, os encaminhou para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Lá, juntamente com o Ministério Público, representamos pela internação provisória dos adolescentes, para que eles aguardem recolhidos na fase a conclusão do inquérito policial e, eventualmente, o início da ação penal, e o Judiciário prontamente deferiu, e os adolescentes serão encaminhados para a fase ainda hoje. Eles se encontram conosco ainda na DPPA de Caxias do Sul, e os detalhes, as circunstâncias, motivação, todos aqueles detalhes que circundam o fato, eles serão apurados agora pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Caxias do Sul, que instaurou um inquérito especialmente para isso. E, delegado, o que o senhor já colheu, se é que é possível, né, de evidências em relação ao que houve de fato? O que a gente tem publicado nas reportagens, acho que segundo a própria professora mesmo, é que ela teria se virado de costas e aí recebeu essas agressões, essas facadas desses alunos. Quer dizer, em princípio não teria havido qualquer discussão, qualquer altercação antes da agressão em si. A gente fica com dificuldade até de entender, nada justificaria, é evidente, mas o que será que motivou uma atitude tão injustificável, né, de fato, quanto a desses alunos? O senhor tem informações para nos ajudar a entender? Pois é, PG, esse é o grande mistério que a investigação policial vai tentar e vai conseguir elucidar quando chegar no término dessa investigação, né? Porque a autoria, ela é inconteste. Os dois adolescentes estão plenamente reconhecidos pelos colegas, porque eles atacaram a professora na frente de toda uma classe de alunos, então não há dúvida com relação à autoria. A investigação tenta avançar para saber se existem outras pessoas que puderam ter alguma forma de participação junto com os dois, mas a participação dos dois é inconteste. As circunstâncias do fato estão parcialmente esclarecidas também. Então, o grande mistério, a grande questão é saber a motivação. Existem várias linhas que a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente está verificando. Eu até peço a paciência de vocês e não gostaria de divulgar muito quais são essas linhas, porque a gente sabe o impacto que isso tem, ainda mais nos microfones da Gaúcha, né? Daqui a pouco mais de uma informação que nós levantamos uma hipótese aqui, essa hipótese não se confirma lá no final e a gente acaba desinformando num assunto tão sério quanto esse. Mas a situação que nós estamos mais nos intrigando nesse momento é realmente a questão da motivação, né? Existem linhas daqui a pouco mais uma eventual desavença dos estudantes com os professores, existe uma outra linha numa questão de indisciplina escolar, e são as duas que a gente pode adiantar. As outras eu vou pedir a paciência de vocês, claro, para não revelar nesse momento. Delegado, uma dúvida. Inicialmente tem se falado, né, em algo premeditado, se falou que algumas câmeras chegaram a ser danificadas por esses adolescentes. Gostaria que o senhor dissesse que câmeras foram essas, foram das salas, foram do corredor, se há outras câmeras que podem ser analisadas ou que já foram analisadas, que podem ajudar na investigação nesse momento para justamente se chegar à motivação? Sim, isso é fato, né? Realmente os adolescentes minutos antes da agressão, eles acabaram danificando câmeras que poderiam filmar, inclusive, o próprio momento da ação, da investida contra a professora. Então,
isso aí já está plenamente provado. Mas, de qualquer forma, as câmeras ajudariam muito na elucidação da autoria. E a autoria ela já está esclarecida por outras provas que nós produzimos. Então, não vai fazer grande diferença a ausência dessas câmeras. A questão da motivação, ela está mais vinculada à oitiva de pessoas que conviviam na comunidade escolar e que convivem ali, para saber realmente, né, se há alguma desavença nesse sentido, uma investigação que nós estamos também fazendo em fontes e em questões da área digital, né? Então tem uma série de elementos que estão sendo nesse momento coletados que a gente não pode adiantar, porque a gente não pode dizer como a polícia trabalha, né? Isso é uma questão que daqui a pouco mais nós estaremos facilitando, entregando a forma como nós trabalhamos e investigamos aos criminosos. Então, a gente divulga até onde dá. A partir dali, a gente acaba não indo mais além, a não ser no término, na conclusão do inquérito, né, em que a gente pode apresentar, aí sim, com certeza, porque a prova já foi devidamente produzida. Mas volto a dizer, a autoria, ela é em conteste, não há dúvida. Estamos só para ver se existem mais indivíduos envolvidos nesse fato. As circunstâncias do crime estão parcialmente esclarecidas. A grande questão é com relação à motivação, né? Que eu acho que isso é o pano de fundo. E o alvo, delegado? Mundo, inclusive nós, curiosos para saber, né? O alvo, a professora que foi esfaqueada, era o alvo ou de repente eles tinham o objetivo de atacar um professor ou uma professora e por coincidência ela era a primeira professora do início daquele turno da escola à tarde? Não, pelo que eles revelaram, inclusive, em conversas informais, e eu estive pessoalmente na DPPA, a professora era um dos alvos, sim. Um dos alvos. O único, essas pessoas já estão avisadas, nós já tomamos esse cuidado, inclusive temos pessoas sendo protegidas nesse momento, mas ela era, juntamente com o próprio diretor da escola, um dos alvos. Então, basicamente, a revolta dos autores se dirigiam especificamente a essas duas pessoas da comunidade escolar. Esse é um ponto importante que para nós é uma novidade, delegado, que não seria o único alvo. O senhor cita aí o diretor, talvez, não sei se tem outros, né, que o senhor não citou, mas disse que tem proteção. Eles planejavam talvez fazer isso tudo de uma vez só ou era um alvo que eles atingiriam entre algumas possibilidades? Aconteceu alguma coisa que de repente os amedrontou e os fez sair sem cometer outros ataques na escola? Não, a princípio não. Eu acho que é muito difícil fazer esse raciocínio por hipótese, né? Uhum. Mas eu acredito que eles acabaram, infelizmente, vitimando a professora. Talvez tenham se assustado com o resultado e empreenderam fuga porque viram a gravidade do que haviam cometido. E depois disso não tiveram tempo para agir contra mais ninguém, né? Uma coisa que não tinha ficado muito claro para mim, delegado, em relação, primeiro, à arma branca que foi usada, eram facas mesmo? E a minha dúvida é, cada um deles estava com uma faca e aí desferiram os golpes na professora? Sim, os dois adolescentes que foram apreendidos ontem, cada um deles tinha uma faca e os dois efetuaram golpes contra a professora. E foram quantos golpes, delegado? Alguns, assim, a perícia vai nos dar a certeza. Claro. Mas, olha, sinceramente, podemos dizer que ela nasceu de novo. Imagina, porque os golpes foram praticados com facas parecidas com facas de churrasco, facas de açougueiro, facas com um alto potencial lesivo, não foi faca de serrinha. Né? Eles queriam matar a professora, né? Para ficar bem claro, assim, não, foi uma tentativa de homicídio. Não há nenhuma dúvida. Tentativa de homicídio cristalina. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Delegado, eles tinham plena consciência do que estavam fazendo. Hoje não houve aulas na rede municipal de Caxias, mas a polícia já conversa, já trata sobre algum reforço no policiamento nessa ou em outras escolas?
Sim, inclusive eu participei hoje de uma sessão pública na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, juntamente com outras autoridades, né? O prefeito Adiló de Domênico também esteve lá, o secretário municipal de segurança, secretário de educação, com toda a comunidade escolar, e certamente disse que a Polícia Civil está aberta, apta, embora isso não seja a nossa atribuição precípua, mas Caxias do Sul tem uma característica: nos momentos de enfrentamento, ou nos momentos de situações que exigem uma medida integrada, todas as forças de segurança se integram e traçam estratégias comuns. E eu coloquei à disposição, obviamente, com a autorização da chefia de polícia, a Polícia Civil para participar desse esforço e construir uma alternativa que supere, eventualmente, alguns gargalos, mas isso, obviamente, compete à administração municipal. Os pais desses 2 adolescentes apreendidos e agora com autorização da Justiça internados, já foram ouvidos? Se foram, o que disseram? Ainda não. Ainda não foram ouvidos, né? Serão ouvidos se a delegada que titula o inquérito policial, a delegada Aline Martinelli, entender que eles possam contribuir com isso. Acredito que sejam ouvidos, né? E serão ouvidos aí no prazo da instrução do inquérito policial. Delegado, é possível dizer algo sobre o histórico desses garotos aí, desses adolescentes? Se tinham algum tipo de envolvimento prévio com outra situação de criminalidade? Ou, na verdade, se havia um histórico, no mínimo, de indisciplina dentro da sala de aula, dentro da escola? O que é possível falar? Um deles tinha familiares com passagem, com antecedentes policiais, e o outro não. O outro não tinha nenhum envolvimento e tampouco algum familiar com passagem com antecedentes criminais ou passagem pela polícia. E eles tinham algum tipo de situação delicada dentro da escola? Provavelmente sim, imagino, né? Já que queriam atacar o diretor, inclusive. Chegaram informações, aportaram informações na delegacia de que poderia haver algum problema de indisciplina com relação a esses indivíduos. Mas isso aí está sendo apurado, né, pela delegada Aline, no inquérito policial, e até porque isso aí certamente também integra e importa principalmente para a descoberta da questão da motivação. E num primeiro momento eles fugiram, e quando foram apreendidos, onde eles estavam, delegado? Eles fugiram a pé, e praticamente se refugiaram em uma zona de mata, uma área de mato que tem nas proximidades da escola, só que é uma zona de mata muito grande. E, inclusive, foi montado um cerco, enfim, e justamente esse cerco deu resultado porque, passadas algumas horas, os colegas da Brigada Militar conseguiram identificar o local em que eles estavam e acabaram prendendo os 2 indivíduos. Delegado, e inicialmente tínhamos a informação de que 3 adolescentes haviam sido apreendidos, seriam 2 meninos e uma menina, e ela acabou sendo liberada depois. Então, por enquanto, nós não temos nenhum indício de participação direta dessa adolescente que foi liberada depois de ser ouvida, é isso? Exato, esse inclusive é o motivo da liberação dessa menina, que inicialmente ela foi conduzida até a delegacia de polícia, foi ouvida, foi produzida a prova, e o delegado de plantão, naquele momento, não teve a certeza da participação dessa pessoa, dessa menina, dessa adolescente, no fato em si. Isso não quer dizer que ela não tenha participado. Mas para fins de apreensão em flagrante, o delegado que preside o ato tem que ter a certeza absoluta da participação daquela pessoa, né, para fins de não cometer injustiça. Então nada impede que ela possa vir a ser apreendida num futuro com o avançar da investigação. Absolutamente nada. Se durante o transcurso da investigação, e certamente ela segue na condição da investigada, surgirem elementos novos que indiquem que ela possa ter alguma participação nesse fato gravíssimo, eu tenho certeza que a delegada vai ter a prudência e vai representar pela internação dela também.